Olá, vamos começar? Hoje o nosso papo é sobre um desafio que está assim bem no coração de toda a sala de aula. É uma questão universal que todo e qualquer educador enfrenta em algum momento. Como é que a gente consegue despertar o interesse e o esforço para aprender? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? É o sentimento que ecoa pelos corredores das escolas em todo lugar. É a busca por aquela faísca, aquela que transforma o que é uma obrigação em uma verdadeira curiosidade. E para a gente encontrar uma resposta, vamos deixar um pouco as teorias de lado e mergulhar num cenário bem real, bem prático. A chave para decifrar esse código da motivação está em entender 4 perfis de estudantes, cada um deles com um jeito completamente diferente de ver o mundo. Ok, vamos lá. Para entender como motivar, primeiro a gente precisa sacar o que de fato motiva. E a grande verdade é que alunos diferentes são movidos por objetivos fundamentalmente distintos. Vamos então conhecer esses nossos 4 arquétipos. De um lado, temos os alunos com alto desempenho, a Eva e o Juan. Os dois tiram notas boas, mas olha, as motivações deles são o oposto uma da outra. A Eva é movida pela vontade genuína de compreender. Para ela, o processo de resolver um problema já é a recompensa. Já o Juan, ele é movido pela competição. O objetivo dele não é bem aprender, é ser o primeiro, é a vitória que conta. Agora vamos olhar para os alunos que parecem mais desinteressados, a Sandra e o Luiz. Os motivos para eles se afastarem são bem diferentes. A Sandra tem pavor do fracasso. A preocupação número 1 dela é proteger a própria autoestima. Então, na cabeça dela, é melhor nem tentar do que tentar e correr o risco de falhar. O Luiz, por outro lado, ele simplesmente não vê sentido na tarefa. Para ele, aquilo é perda de tempo. E o objetivo é um só: fazer o mínimo de esforço possível. Certo, mas como é que essas orientações todas aparecem na prática, no dia a dia? Vamos colocar nossos 4 alunos numa situação super clássica da vida escolar, um teste surpresa. É nesse momento que as motivações de cada um vêm com tudo à tona. As reações são imediatas e, nossa, como são reseladoras. O Luiz, o nosso evitador de trabalho, fica com raiva da imposição. A Sandra, a protetora da autoestima, já inventa uma desculpa para escapar do que ela vê como uma ameaça. O Juan, o competidor nato, enxerga ali uma chance de brilhar e já se gaba. E a Eva, a aprendiz? Ela nem está pensando na nota. A única preocupação dela é: como eu posso usar isso aqui para aprender mais? Agora, vamos dar uma espiada no diálogo interno de cada um. Para Eva, um problema difícil não é um muro, é um quebra-cabeça. A pergunta dela foca na ação, no processo. Um erro não é um fracasso pessoal, de jeito nenhum. É só mais uma informação, uma pista para chegar na solução. Agora, em total contraste para alunos como o Juan e a Sandra, a dificuldade é uma ameaça direta à imagem deles. A conversa na cabeça deles é carregada de ansiedade, focada no resultado. O medo não é de não entender, mas sim de parecer incapaz. E aqui um erro não é uma pista, é a prova da sua pior suspeita, a de que não são bons o suficiente. Ok, depois de entender esses perfis, a grande pergunta é: e agora? O que fazer? Será que esses alunos estão condenados a ser assim para sempre? A boa notícia é que a pesquisa diz que não. E o poder de mudar esse jogo está em grande parte nas mãos dos educadores, que agem como verdadeiros arquitetos do ambiente de aprendizagem. Essa citação é muito importante. Ela mostra pra gente que a motivação não é algo que o aluno já traz pronto de casa. O próprio ambiente da escola vai moldando e muitas vezes desgastando aquele entusiasmo inicial. O jeito que a escola funciona pode, sem querer, acabar ensinando os alunos a ter mais medo de errar do que vontade de aprender. Então, o ponto principal é este aqui. Não se trata de consertar o aluno desmotivado. A questão é construir um ecossistema, sabe? Um sistema motivacional na sala de aula que alimente a curiosidade e a resiliência, em vez de sufocá-las. A motivação é algo que a gente pode moldar. E como é que se projeta um sistema desses? Felizmente, não precisa começar do zero. Existe um modelo bem prático e fácil de lembrar chamado Target. Cada letra dele representa uma dimensão da sala de aula que pode ser ajustada para cultivar essa motivação pelo aprendizado. O primeiro elemento é o T de tarefa. Em vez de uma atividade única para todo mundo, dar opções dá aos alunos uma sensação de autonomia. As tarefas precisam ser desafiadoras, mas não impossíveis, claro.
E o mais importante, a conversa tem que ser sobre como se chega na resposta, não só sobre a resposta em si. Isso valoriza o esforço, a estratégia. Depois vem o A de autoridade. Aqui não é sobre controle total, nem sobre deixar rolar. O estilo que mais funciona é o colaborativo, em que o professor orienta, mas também chama os alunos para participar das decisões. Isso tira eles da posição de passageiros e os transforma em participantes ativos da própria educação. Agora vamos para o R de reconhecimento. A forma como o elogio é feito, nossa, tem um impacto gigantesco. Um elogio em público, mesmo que bem intencionado, pode acabar alimentando aquela mentalidade do Juan, sabe? De focar em superar os outros. Agora, um elogio feito em particular, bem específico, focado no esforço no progresso, isso sim alimenta a mentalidade da Eva. Fortalece a motivação que vem de dentro, sem precisar de competição. A letra G é de grupos. Um bom trabalho em equipe, bem estruturado, é uma ferramenta poderosíssima. Para uma aluna como a Sandra, que tem pavor de falhar, o grupo é tipo um porto seguro. A responsabilidade se divide, o medo diminui e o sucesso do grupo acaba elevando a confiança de todo mundo junto. A segunda letra A que aparece é a de avaliação, e essa é uma ferramenta que pode tanto construir quanto destruir a motivação. Quando a avaliação é baseada no domínio de um critério, quando ela foca no processo e o feedback é individual, ela cultiva a vontade de aprender. Já ao contrário, classificar os alunos numa curva, focar só na nota final e expor os resultados, isso só incentiva a competição e o medo. E, por último, o segundo T é de tempo. A pressão do relógio pode ser um grande fator de ansiedade para muitos alunos, principalmente para aqueles que já têm medo de falhar. Para alguns, funciona como um estímulo, é verdade, mas para outros, paralisa. Ser um pouco mais flexível com os prazos, sempre que possível, pode fazer uma diferença enorme. Bom, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, a gente chega a uma conclusão bem poderosa sobre o que realmente significa motivar. Não é uma fórmula mágica, não. É uma mudança de perspectiva. A mensagem central é esta. O foco não deveria ser rotular o Luiz de preguiçoso ou a Sandra de insegura. O foco deveria ser em projetar um ambiente de aprendizagem onde eles se sintam competentes, com poder de escolha e conectados com os outros. Quando essas necessidades básicas são atendidas, a motivação para aprender, ela floresce quase que naturalmente. Isso nos leva à reflexão final. A motivação não acontece por acaso. Ela é o resultado de um projeto, de um design. A questão não é se a sala de aula é um sistema motivacional, porque ela sempre é. A questão é que tipo de sistema ela é. E o mais legal de tudo é que sempre existe uma pequena mudança que pode ser feita para tornar esse sistema um pouquinho melhor.